Olá, meus amigos, estamos de volta e que grande prazer estar com você. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Dando continuidade ao nosso assunto, a fé de Deus, no vídeo anterior eu estava dizendo para vocês que Deus é o Deus da fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós quisermos de fato sermos imitadores de Deus, como filhos amados que somos, precisamos andar em fé, na fé de Deus. Olha só, Abraão, quando foi chamado por Deus, quando foi desafiado por Deus a entregar o seu único filho, ele agiu por fé. Você lembra o que Abraão disse para os seus empregados ao pé do monte? Ficai aqui e nós iremos adorar e depois voltaremos para vós. Ele estava dizendo para aqueles homens, mesmo sabendo o que ia enfrentar, que voltaria com seu filho, porque Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quer, inclusive ressuscitar os mortos. Jesus deu prova do poder de Deus, ressuscitando os mortos. Eu tenho notícias de cristãos que oraram e os mortos ressuscitaram. Eu, particularmente, em 84, passei por uma experiência de ressurreição. Foi uma coisa extraordinária que marcou muito a minha vida. Eu orei por uma membra da minha igreja, por uma membro, que estava há mais de 12 horas morta, e o Senhor a ressuscitou. Abraão sabia que Deus é o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Ora, alguém que traz à existência coisas que não existem, fazem isto por fé. Porque a fé revela o poder de Deus. A fé faz do crente participante da natureza de Deus. Quando um homem, quando uma mulher são tomados pela fé, são possuídos de fé, eles passam a ter uma experiência de onisciência, porque só quem sabe o futuro é Deus. A fé nos mostra o futuro como um fato consumado. Em Isaías capítulo 46, versículo 10, Deus está dizendo para o povo de Israel, para mim e para você, que Ele anuncia as coisas que vão acontecer, conhecendo o final delas, antes mesmo que comecem. Ele é Deus e a fé nos faz participantes da sua natureza. Olha o que o Salmo 82 diz. Vós sois deuses. O Salmo 82 está dizendo que o crente em Jesus é um Deus. Não um Deus onipotente, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, mas um Deus em formação. Porque se eu e você somos filhos de Deus, logo, por inferência, somos também deuses. Claro, somos mortais, como diz o versículo 7 do Salmo 82, todavia, como homens, morrereis. Isto é o que faz a diferença, né? Somos deuses, sim, em formação. Estamos aprendendo com Ele a sermos deuses. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5 do Evangelho de João, ele diz que os milagres que ele fez porque viu o Pai fazer. E o sistema de Jesus de ensinar os seus discípulos a operar milagres era o seguinte: eu faço o milagre e você me vê fazer o milagre. Depois eu e você fazemos o milagre juntos.
e depois é a sua vez de fazer o milagre. Jesus fez muitos milagres na presença dos seus discípulos. E teve um momento que ele os chamou para operar juntamente com ele o milagre. E vocês lembram da multiplicação dos pães? Aquele foi um milagre conjunto. A palavra de Deus diz que em seguida, aquela segunda multiplicação dos pães, Jesus Cristo foi para o barco e encontrou os discípulos apavorados, porque não conseguiam debelar aquela tempestade, não conseguiam vencê-la. E ele disse: onde está a fé de vocês? Jesus ficou um pouco frustrado porque ele deixou os discípulos sozinhos exatamente para, na hora da dificuldade, eles manifestarem a glória de Deus como filhos de Deus. Mas eles não entenderam que era a sua oportunidade de ser como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amados. Eu gostaria de contar alguns testemunhos. Eu já contei um testemunho sobre como eu me tornei pai. Foi pela oração, com ações de graças e súplicas. Foi por agir em fé, como eu contei, o comportamento da minha esposa, que não estava grávida, não havia a menor oportunidade de estar grávida, mas ela tinha uma promessa. Nós tínhamos a promessa da palavra de Deus que diz que tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E ela fazia roupas de bebê. Eu chegava do trabalho, da luta, estava lá minha esposa, de cara no chão, e as roupinhas ao lado dela, roupinhas de bebê. Porque aqui no Nordeste, nós temos a mania de usar as cores para definir o sexo do bebê. O rosa é para as menininhas e o azul para os menininhos. Estavam lá os sapatinhos de crochê, azulzinhos, as camisetinhas azuis. E então aquilo me deu ânimo, porque a minha esposa, mesmo sendo novinha na fé, mesmo sendo a minha filha na fé, ela estava me dando um exemplo de como andar em fé. A fé é a mão que toca no invisível. A fé segura o que não existe com as próprias mãos antes que aquilo fosse uma realidade. Eu comecei meu ministério depois de passar 4 meses acompanhando um pastor poderoso em Deus e poderoso em palavras. Ele foi embora para São Paulo e eu fiquei meio perdido, sem saber muito o que fazer. Quando eu me lembrei, daquelas pessoas que aquele pastor deixou para trás, pessoas que, umas 30 pessoas aproximadamente, e eu fiquei muito preocupado e eu lembro que eu perdi o sono toda vez que eu passava por aquele bairro, uma favela, cujos moradores andavam com os pés na lama, porque não tinha calçamento, era um lugar muito pobre. Foi ali que eu comecei o meu ministério, num lugar chamado Vila Brejal. Mas antes disso, aquele pastor me chamou e disse: eu estou com muitas dívidas, preciso abrir uma outra missão para arrecadar dinheiro para pagar os aluguéis deste templo. Me entregou 30 pessoas que não estavam ainda bem convertidas, estavam começando a se aproximar de Deus. E ele disse: olha, segura essas pessoas aí, não deixa elas se perderem. E na noite em que eu comecei o meu ministério com a minha esposa, novinhos na fé, não tínhamos experiência, só tínhamos vontade de servir ao Senhor. Naquela noite, quando eu comecei a orar, tinha na minha frente uma senhora muito pobre, tão pobre, que as sandálias daquela senhora só tinham a parte da frente, o calcanhar já tinha sido gasto há muito tempo. Os seus vestidos eram rotos, e ela tinha um bebê de 5 ou 6 anos nos braços, com as perninhas mortas, sem vida. Quando eu comecei a orar para começar a reunião, eu fui tomado de ousadia, o Espírito se apoderou de mim, e eu cresci. O pé direito daquele enorme salão tinha
5 metros de altura, e eu passei do telhado, ultrapassei as paredes laterais, fiquei um gigante, um monstro. Eu estava possuído de uma ousadia, de uma força. Eu gritei para aquela senhora: Dona Beatriz, solte este menino porque ele vai andar. Solte-o agora para que ele ande. E ela ficou tão assustada com aquilo que ela segurava o menino nos braços, apavorada, e não me obedeceu. Fiz a reunião, terminou aquele momento assim, fiz a reunião, e quando ela chegou em casa, naquela vila pobre onde ela morava, ela botou o bebê no berço, e o bebê pulou do berço para correr atrás de uma bola ali naquele piso enlameado. O menino foi curado em casa, não foi curado ali no salão, porque ela não teve coragem de soltar a criança. Naquele mesmo salão, alguns meses, algumas semanas depois, meses não, eu só fiquei 2 meses ali, até que o missionário fechou o lugar. Eu estava numa reunião de terça-feira orando com aquelas 30 pessoas, muito assim jovem, muito sem habilidade, quando eu vi um morcego enorme, do tamanho de um ser humano, entrar pela janela, pela porta daquele galpão, voando em minha direção, aquela coisa preta, aquela coisa enorme, escura, vindo em minha direção. E eu entrei em oração, porque eu sabia que aquela visão era para que eu me prevenisse, porque haveria algum embate a travar. Na outra terça-feira eu estava com os irmãos, ensinando a palavra para eles, quando eu ouvi um ruído de pneus. A entrada daquele lugar era muito larga, dava para entrar um caminhão, estava aberta, e ficavam redes da calçada, né, no mesmo nível. E eu vi aquele ruído de pneus no asfalto quando eu vi uma veraneio avançou por dentro do salão, depois de ultrapassar a porta. Foi irmão para tudo quanto é lado, foi ovelha para tudo quanto é lado, e eu, inexperiente, fui pego de surpresa e corri assustado para trás do galpão e fiquei ali assustado, tremendo, porque foi uma coisa assim, horrível. Mas aí de repente eu fui tomado de ousadia e disse: quem é este indivíduo para entrar na casa de Deus dessa maneira? E me levantei e saí em direção à porta. Ele, quando me viu, ele recuou e cantou os pneus, saiu de ré, e atravessou a rua, estacionou do outro lado e se encostou no carro com a camisa aberta. Ele era gordão assim, até mais gordo do que eu, e aquele 38 assim na cintura, a cara por fazer a barba, os olhos vermelhos, deveria estar emaconhado ou talvez embriagado. E eu saí ousado pela porta em direção a ele. Não imaginei que ele poderia me atirar, não imaginei que ele tinha ido ali para me matar, não sabia, eu apenas fui lá. E olhei no rosto dele e gritei: como você se atreve a entrar aqui deste modo? Aí ele baixou a cabeça assim, de repente ficou todo desarmado. Esse meu patrão mandou cobrar o aluguel. E eu disse: tenho certeza que seu patrão não mandou você entrar aqui desse jeito. Volte e diga para o seu patrão que os aluguéis serão pagos. E não ouse mais fazer isso. Volte, vá embora. E ele foi embora. E eu voltei para o salão para terminar a reunião. A fé de Deus é uma fé que te possui. Ela te possui. Ela te possui e você precisa se mover nesta fé. Porque você pode pedir coisas a Deus em oração e Ele vai te dar. Mas em momentos dramáticos da sua vida, você precisa agir em fé e ter ousadia, porque a fé não é do homem, a fé é de Deus. Eu sou o pastor Walter e este canal é o Colisor. Se você gostou deste assunto, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, faça este canal ter relevância. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.